Vamos lá, pessoal. Entrei de novo aqui para ver se a gente consegue convidar o meu amigo Ricardo Mota. Fala, Michael, meu amigo. Braga Veículos na área. Sempre presente. Agora eu consegui. Agora vai. Agora Fala, meu sim, amigo Ricardo. tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo tranquilo. Eu estava aqui no micro, falei, deixa eu colocar no celular que vai ficar mais fácil. Legal. Acho que agora deu. E aí, Tava um Rafa? pouquinho aqui, eu consegui agora conectar. Tudo bem com você? Graças a Deus, correndo bastante. Tá bom. Legal. Bom, primeiro quero te agradecer. Sei que você é um cara super corrido. Tá conseguindo disponibilizar esse tempo aí pra gente ter um papo. Caramba. Vou ficar todo com essa sua câmera aí. Pronto, agora foi. Quero te agradecer, Ricardo, pelo seu tempo. Quero Vou falar que é um ficar todo com prazer. essa sua câmera. Quero falar que é um prazer poder participar de uma live com você, que eu considero que é um dos meus mentores. Aprendi muito com você, de verdade. Lembro eu lá no Syncodiv, no comecinho da empresa, eu com aquelas fichas de palco lá, você arrancando, joga essa ficha no lixo, né? E eu aprendi muito, então, de coração, é um prazer poder bater esse papo com você. E realmente eu considero que você é um dos caras que me ensinou e um dos meus mentores, com certeza. Imagina, obrigado, Rafa. Eu acho que já começando, boa tarde, gente. É um prazer bater um papo aqui com vocês. Eu sou o Ricardo Mota, atuo com RH há alguns anos, né? Não vou falar quanto, senão entrega a idade, mas um pouquinho mais de 20 anos só na área de RH. E o Rafa comentou isso, mas a primeira vez, acho que uma das primeiras vezes que o Rafa foi ao palco, eu estava lá e falei, ok. Que eu acho que isso é o que precisa em todo profissional. Você tem que ter amor, paixão por aquilo que você faz. Sim. E ele não tinha, de fato, a experiência do palco, mas ele tinha um que eu chamo de sangue no olho para fazer dar certo, que isso motiva qualquer pessoa, qualquer gestor. E aí eu lembro que ele subiu ao palco e começou a falar com um monte de fichinhas. E eu ia lá e falava, arranca essa ficha da mão. A primeira vez ele fez com as fichas, a segunda, a terceira, depois eu arranquei e falei, fala com o teu coração, porque você sabe. Voltou Voltou. aí. Tá ruim aí a conexão, né? Tá ruim, mas agora eu tô bem pertinho do Wi-Fi agora. Vamos ver se agora vai. Tá bom. Você tá fora de São Paulo, né? Tô. Bacana. Sem problema. Me conte, vamos lá, vamos bater esse papo aí, vamos conversar com esse pessoal, vamos falar sobre o perfil, o que que você quer, o que que você quer conversar hoje? Na verdade, o tema dessa live, né, estratégias de RH e vendas frente à pandemia. Você que é um cara tem uma experiência enorme aí com gestão de pessoas, com RH, com informar pessoas, né, liderando projetos, empresas. E acho que tem uma sinergia muito grande a área de treinamento, de vendas com capacitação, né, Ricardo? Eu acho que hoje você ter um departamento, um treinamento, realmente treinamento constante das equipes comerciais é fundamental, porque com essa loucura, com essa pandemia, o cliente está super receoso, está com medo. A gente sabe que o mercado está mudando radicalmente. Eu costumo falar que a gente vai ter aqui uma revolução digital, talvez em 3 meses, o que a gente demoraria 5 anos, 6 anos para chegar nesse patamar. Mas agora não tem opção, né? Porque você sai de casa, você está errado, né? Você pode ser até preso, dependendo do lugar. Enfim, a gente tem que trabalhar o digital, o online e treinamento, capacitação nesse momento, você realmente ter as pessoas capacitadas, você ter uma gestão, uma liderança muito bem treinada, é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você acha Uhum. fundamental para a liderança, para as empresas aí, quanto à capacitação, quanto à Uhum. gestão, quanto à liderança.
Legal, Rafa. Eu acredito muito assim. Hoje nós estamos vivendo, obviamente, algo completamente diferente de tudo o que qualquer pessoa já teve oportunidade de viver. Não vou me prender nisso, mas eu acho que a grande oportunidade que as empresas têm é, se você lembrar, lá em 2007, quando nós falávamos do operador web, né, que era o nome para fazer as vendas online, para que o cliente não tivesse, eu estou focando no ramo aí de concessionária. Lá em 2007, quando começou a falar disso, o pessoal falou, pô, mas para que fazer esse tipo de ação? As pessoas, é um produto que é tangível, a pessoa quer ver, quer tocar, quer sentir, e a gente veio trabalhando isso lá. O que a gente comprova hoje? Que as empresas que deram um passo lá atrás para esse desafio, hoje está mais preparada. Ela percebe que essa administração é possível, é fácil e, neste momento, é essencial. Quanto tempo as lojas ficaram fechadas? As empresas que não estavam preparadas para esse novo perfil dos colaboradores, se atrasou um pouco aí no seu resultado. Então, eu acredito muito que o profissional tem que estar o tempo inteiro indo aonde o cliente está e não achando que o cliente tem que ir aonde ele está. Sempre foi assim, né? O E famoso cada follow vez... the money, Ricardo, né? Seguir o dinheiro, né? Onde o cliente está, onde está o dinheiro, onde estão os negócios, né? O marketing, muito tempo, ele fez assim, né? Eu abro a oportunidade, né, o desejo, e o cliente vem atrás do meu produto. Então, teve um momento que a gente falou assim, não, agora o cliente tem o poder e eu tenho que ir aonde ele está porque o tempo dele é escasso. Eu tenho que valorizar o tempo do cliente. Perfeito. Então isso é o profissional que consegue fazer isso, ele tem uma carteira mais efetiva, ele consegue ter um relacionamento mais claro com o cliente, ele sabe qual é o cliente dele, não só o da empresa. A empresa vai ter o seu banco de dados, a sua informação, mas o relacionamento está na pessoa e não na empresa. Como eu falo, a empresa não é uma entidade. A empresa somos nós, somos as pessoas. Então, um comprador, ele pode ir só porque ele está interessado em determinado veículo, mas com certeza, se ele foi bem atendido pelo Rafael ou pelo Ricardo, ele vai lembrar desse atendimento e vai querer este atendimento. E hoje é isso que o profissional precisa entender, que ele tem que ter o que estão falando muito hoje, empatia, são os soft skills, né? A competência técnica é fácil, né? Porque as montadoras, no caso das concessionárias, eles ensinam brilhantemente quais são os benefícios daquele veículo, a comparação entre os carros da mesma categoria, o que ele tem de oportunidade diferencial. Agora, o soft skill, a empatia, o relacionamento, o cuidado, a preocupação, o ouvir, o entender o que o cliente quer. Acho que hoje em dia as pessoas não querem mais, não adianta empurrar, né? Perfeito, Ricardo. Eu acho que você falou dois pontos muito interessantes aí, né? Primeiro, a gente fala de atendimento online, mas eu costumo falar nos workshops, até queria te convidar para assistir uma atualizada, que eu estou com conteúdo novo. Quem sabe eu sei que você é corrido. Mas a gente tem falado que o grande desafio, Ricardo, é fazer um atendimento online humanizado, não um atendimento digital, mas humanizado. Porque assim, eu tenho que entender o cliente. Se eu não souber fazer uma sondagem, uma análise do perfil comportamental do meu cliente, eu não vou ser assertivo na minha comunicação. Então, você tem a PNL hoje, né, a programação neurolinguística, você tem várias ferramentas que você tem que identificar, né? Tem o cliente que é auditivo, que entende as coisas ouvindo, tem aquele que é mais visual, entende as coisas vendo, tem aquele que é sinestésico, que é emocional, e tem outros perfis, outros estilos comportamentais que podem ser analisados pelo consultor de vendas para ele adequar a comunicação. Então, um cara que é muito auditivo, que é analítico, o cara vai querer saber de número. Se eu ficar falando para ele, olha, Ricardo, o senhor merece esse carro, o senhor viajar, né, com a tua família, cara, isso não vai impactar. Ele vai olhar o número, ele quer saber quantos % está pagando abaixo da FIP do carro dele. Se eu não souber adequar, e as pessoas, Ricardo, eu tenho percebido muito isso, o consultor da área comercial tem muito hábito de achar que todo mundo tem que se comunicar da forma dele, né? Então, por exemplo, eu sou totalmente sinestésico, você me conhece, eu sou emocional e eu sou acelerado.
Se eu pegar um cliente, Imagina, nem um pouco. se eu pegar um cliente que é analítico, que é auditivo, um cara que fala mais devagar, se eu não adequar o meu tom de voz e falar com ele, olha, Ricardo, é muito importante o treinamento. Se eu não adequar a velocidade da fala, se eu não adequar o tom de voz, se eu não adequar os argumentos de acordo com o perfil comportamental desse cliente, eu não vou ser assertivo. Então, eu acho que chega a ser até prepotente o profissional de vendas achar que a pessoa tem que se adaptar a ele. Eu tenho que me adaptar a você, ao cliente, né? O que você acha disso? É que no passado, né? Eu lembro quando eu comecei no RH, nesse segmento, a gente tinha muito assim. Na época, a gente falava, nossa, as pessoas saíam conforme o carro, o lançamento, as pessoas iam mudando de loja. Então a gente chegou a falar assim, poxa, então nós temos de fato vendedores nato ou nós temos tiradores de pedido conforme o carro do momento? E na ocasião a gente viu que nós temos sim muitos e bons vendedores na área comercial. Aliás, são profissionais que assim dão sangue, né? Porque trabalham muito para fazer o relacionamento e trabalham dias consecutivos aí que é uma loucura. Agora, como todo lugar, existe sim aqueles que estavam ali, não, eu vou para aquele produto que é mais fácil vender. Então era o produto que se vendia e não o consultor ou o vendedor que negociava. O E cliente isso vem mudando. O cliente comprava, ele estava lá querendo o produto. Então, isso vem mudando. E isso vem cada vez mais as pessoas percebendo que o que é necessário é o relacionamento, é o cuidado com o cliente, é o que ele precisa. Isso não só com o cliente, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando, se você chega em casa e aí você teve um dia ruim, aí você chega para tua esposa e fala assim, nossa, meu dia foi ruim. Aí ela fala, você não imagina o meu. Aí você fala, nossa, porque a aluna... Aí começa, quando você vai ver, inicia uma discussão e você nem sabe por quê. Nossa, Porque você... não As tem pessoas motivo. não tem motivo, as pessoas não se ouvem. Então, quando um cliente chega, a gente tem aquela meta, e é verdade, todo mundo tem meta, então eu tenho que vender essa caneca. Então, o Rafael chega e vai tomar água, eu falo, toma água nessa caneca. Não. Eu tenho que ver como eu vou mostrar para o Rafael que tomar a água neste caneco vai ser melhor do que tomar na garrafa direto. É Perfeito. higiênico, é bonito, é não sei o que. A gente pode ver a forma com que faz isso, né? E não só Dois impor. pontos Acho que a gente tem. importantes, Ricardo. Primeiro, antigamente o vendedor que vendia muito era o cara que falava muito, né? É o cara, o Uhum. malandro, que tinha Hoje em dia é o cara que sabe ouvir, né? O cara que sabe fazer as perguntas certas, sabe conduzir o cliente através de perguntas, né? Perguntas estratégicas, argumentações estratégicas. E aí você falou um outro ponto que eu falo, que está muito alinhado, assim, que eu concordo, Ricardo. Eu acho que o vendedor hoje, se ele quer ser alta performance no digital, em vendas, não importa a área, isso não é só no automotivo, Ricardo. O cara tem que tirar o foco de vender e foca no relacionamento, que é o que você falou muito bem, na empatia, né? Foca em realmente entender o problema, a necessidade. O cliente ele compra porque ele tem um problema, uma dor, um medo, né? Um sonho, um desejo. E se o vendedor souber fazer essa sondagem, saber fazer a entrevista, as perguntas certas então, assim, você tira o foco de vender e foca em resolver o problema do cliente. Eu comprei uma É. casa, o meu sonho sempre foi ter uma casa na praia, e eu me irritava com os corretores que entravam em contato comigo. A gente que trabalha na área comercial, né, cara? Você já fez muito treinamento de venda, você é RH, mas você é comercial também, você sabe. A gente é um pouco criterioso e chato quando a gente vai comprar como consumidor, né? A gente vai num lugar é mal atendido, você não quer comprar, você fala, pô, você não tem como. E aí isso me irritava. E um dia teve uma corretora que ela começou a me mostrar um outro lado. Ela falou, olha, Rafael, você aluga a casa aí em Ubatuba já há 5 anos. Você já fez a conta quanto você gastou nesses 5 anos de aluguel? Você fala que você não quer fazer um financiamento, né? Então vamos lá. Se você comprar um imóvel num preço adequado, um preço, se você conseguir negociar, achar uma boa oportunidade, você sabe que isso é um investimento. Isso vai ter um imóvel, isso vai ter uma valorização. Olha quanto, ela me fez a conta de quanto eu gastei de aluguel por 5 anos. Então, ela, na verdade, por que ela me vendeu? Ela achou uma boa oportunidade, eu sou negociador, óbvio, né? Eu consegui colocar meu terreno de entrada, tal, mas enfim, ela não estava focada em ganhar a comissão dela, óbvio, né? No final das contas, você vai vender, vai ganhar a tua comissão. Claro. Mas tira o foco de vender e foca em resolver. Ela resolveu o meu problema, porque eu comecei a pagar uma parcela maior do que o aluguel, mas com um patrimônio meu. Né? Eu consegui uma boa negociação, mas por que ela me vendeu? Eu quero contextualizar. Porque ela resolveu o meu problema. Ela não foi chata, ela me ouvia, ela entendia a minha necessidade, então ela focou totalmente no relacionamento, na empatia, em resolver o meu problema. Legal. E é verdade, olha o branquinho aí, ó.
assistindo a Ó, o gente. Branquinho, um abraço pro Branquinho. Vamos pra cima. Rafael, eu vou lembrar de uma ocasião onde, para fazer um treinamento para a área de vendas, a gente ouvia aquelas ligações de qualidade. Lembra disso? Lembro. A gente ouvia ligações. E eu não esqueço uma história não, uma ligação que eu ouvi do cliente que eu levo para a vida o tempo inteiro. Eu sempre lembro disso. Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu quero falar do atendimento de uma concessionária. Eu falei, pois não. Aí ele falou o seguinte, eu fui domingo com a minha família, sem contar o que eu ia fazer, nós fomos numa churrascaria, eu, minha esposa e minha filha, que nós íamos comprar um carro para ela. E aí eu cheguei na churrascaria, próximo à concessionária, a hora que eu entrei na churrascaria já tinha uma pessoa abrindo a porta, outra pessoa falando seja bem-vindo, outra abrindo a porta para eu entrar na churrascaria. Os lugares estavam cheios, mandaram eu esperar, me deram o pastelzinho. A hora que a mesa ficou pronta, me levaram, puxaram a cadeira para a gente sentar e o tempo inteiro tinha alguém olhando para ver se eu precisava de mais alguma coisa ou de outra bebida. Na hora que eu saí, a mesma coisa. Abriram a porta, trouxeram a conta, abriram a porta do carro. O carro já estava na porta do restaurante e eu fui para a concessionária. Chegando na concessionária, e eu gastei R$70 por pessoa. Essas foram as palavras dele. Acho que hoje deve estar um pouco mais caro. Aí ele falou, aí eu fui para uma concessionária. A hora que chegou na concessionária, não tinha onde estacionar. E quando eu parei num lugar, alguém falou, aí não pode. De repente apareceu alguém para falar onde não podia, mas aonde podia, não. Aí ele teve que sair, procurou um lugar, estacionou, entrou na concessionária e ficou, palavras dele, ficou andando como barata tonta até chegar alguém e atendê-lo. E quando a pessoa chegou, o carro era para a filha e como ela era mais jovem, não dirigiram para ela o tempo inteiro. A pessoa falava com ele, mesmo ele falando que ia comprar o carro para a filha, ele continuava falando com o pai. Tipo, é você que vai pagar, então é com você que eu me relaciono. Essa história eu nunca esqueci, porque eu falo, caramba, tá aí. Aí ele falou, no final da ligação, ele ainda disse assim, eu gastei R$70 por pessoa no restaurante, no carro que eu ia gastar 70 mil, eu não tive 1/3 do atendimento que eu tive numa churrascaria. E eu falo, é isso. O que está faltando é a gente dar a atenção para as pessoas. Então, quando você traz aí a experiência da venda da tua casa, o que essa pessoa trouxe? Mais uma competência. Nós falamos do saber ouvir, do relacionamento. Agora mais uma. A gente está falando da empatia e agora mais uma. Quarta dica. O que é? É disciplina. Venda é disciplina. Você não vende fazendo só uma ligação e você não vende só achando que passar um e-mail você vai vender. Você tem que ter a disciplina para vender. Então, você não é um bom vendedor. Você é um cara organizado que tem uma disciplina excepcional e por isso você vende. Perfeito. Esse é o diferente. Perfeito. As pessoas, obrigado pela contribuição, porque assim, incrível o que você falou. As pessoas falam, pô, como é que você consegue, cara? Você era vendedor, você tem uma empresa com 40 funcionários, pô, faturamento crescendo. Então, o que você faz, cara? O básico bem feito, Ricardo, né? O Rogério Branquinho, a gente falava muito isso nos treinamentos lá da Movida, né? Quando ele estava lá. O básico bem feito. Então, assim, trabalhar de uma forma organizada, ter uma carteira organizada, o follow-up, né? Ter a disciplina de falar com esse cliente constantemente. Eu quero falar um case rápido. Eu fechei um contrato há 15 dias atrás, Ricardo, com um diretor que eu estou há 4 anos em contato com ele. Eu liguei para ele, ele falou, Rafa, parabéns. Não me chama de Kutaiti. Kutaiti, parabéns. Aí eu falei, pô, Marcão, parabéns por quê, cara? Não é meu aniversário? Ele falou, cara, parabéns pelo teu follow-up. Eu tô impressionado. Aí eu falei, cara, você me desculpa se eu fui chato. Ele falou, não, você não foi chato. Você sempre respeitou meu horário, perguntou se eu podia falar. Eu falei que não podia falar aquele dia, você ligava no outro. Você não foi chato. Eu queria que meus vendedores fizessem 20% do que você fez. Eu falei, pô, obrigado, né? É isso que eu procuro ensinar no meu treinamento. Ele falou, cara, você tá contratado. Parabéns, né? Eu falei, pô, te agradeço, tal. Enfim, 4 anos. Aí eu olhei na minha agenda, Ricardo, eu fui lá para Campinas, interior de São Paulo, 7 vezes. Eu liguei para esse cara há 4 anos.
No mínimo, a cada 2 meses eu falava com ele. E agora eu estou colhendo. As pessoas querem vender. O vendedor, ele é imediatista. E você falou uma coisa muito importante. Ah, o cara tem o dom, né? Ele tem ali... Ele nasceu com o dom de vender. Não, cara. É treinamento, disciplina, processo. Treinamento, disciplina, processo. Mas você não vai me escapar aí, cara. O tema aqui é a gente fala de estratégias de RH e vendas frente à pandemia. Eu quero saber... Você que é um cara que, na minha opinião, é referência em gestão de pessoas no Brasil. É um cara que tem uma visão fora da curva. Eu quero Isso é por saber... sua conta. Hã? Não, Isso a é minha por sua opinião. conta. E eu tô sentindo sua falta lá. Vou brigar, vou encher o saco para ver se você volta na Vamos, minha vamos. sala. Não. É Ó, que depois ô, que eu Ricardo, sair, eu tô em outro segmento agora, mas vamos eu lá. sei, eu sei. É, Eu quero o que que é você importante? para as pessoas que estão. Olha a Daniela Peristrello lá do Grupo AN, tá aqui, diretora de RH. Um beijo para Dani. Ricardo, que Ó, dica que Dani, você dá? eu fui lá na época, quer dizer, eu fui o AB Motors, né, até se transformar em Grupo One. Beijo, Dani. É, Então a Dani vamos tá lá. lá. O que é Eu queria saber, só importante, né? para concluir, que dica, que estratégia, quais são as principais dicas, ferramentas, o que você fala hoje para quem trabalha com gestão de pessoas, que tipo de ferramenta, que dica que você dá para quem é de RH para conseguir enfrentar essa pandemia com essa loucura de redução de carga horária, aí suspende contrato de trabalho, manda embora, mas aí se você fizer a redução, tem que reter por 6 meses. O que você diz? Quais são as melhores práticas aí? O que você diz aí para o pessoal que está assistindo, para a nossa audiência, sobre estratégia de RH frente à pandemia? Vamos lá. Primeira coisa, ninguém faz nada sozinho. A área comercial não vende sozinho, o RH não treina sozinho e marketing não gera necessidade sozinho. Perfeito. Primeira coisa, na minha opinião, você tem que ter essas 3 áreas muito, muito unidas. É assim, braços dados e todo mundo em prol. O que eu preciso para vender? Área comercial, qual é o meu estoque? E o RH, como eu preparo melhor essas pessoas? Perfeito, Então, perfeito. você tem que ter essas 3 áreas andando juntos o tempo inteiro e com uma estratégia única. Exemplos claros. Às vezes você precisa contratar, aí a área comercial chega e fala assim, não, contrata o Rafael que ele vende bem. E aí o RH diz, não, mas vamos aplicar testes, vamos aplicar instrumentos, vamos fazer uma entrevista. Não, eu preciso dele aqui. Aí você chega na empresa e você não se adapta à cultura, ou você vem com uma outra cultura e você não muda o que o que a empresa precisa mudar. Então, essas áreas precisam trabalhar juntos e acreditar uma na outra. E entender que o resultado é coletivo, ele não é único. Não é feito por uma pessoa, é feito por um grupo de pessoas. Né? Ninguém é super-homem nem Mulher Maravilha, a gente precisa dos 3. Então, primeira coisa, na minha visão, a estratégia não é de RH, a estratégia é de pessoas. E por incrível que pareça, na minha opinião, a única função que não é do RH é a responsabilidade por gestão de pessoas. Perfeito, Ricardo. Fantástico. Tem Isso energia. Vai lá, vai lá. Isso é uma função do líder, isso é uma função da liderança, do gerente. Ele, né, a pessoa que está à frente das pessoas é que tem que ter esse domínio. E para ter o domínio, aí sim ele conta com a área de recursos humanos, que tem toda a competência e capacidade para fazer essa transformação. A área de RH ela tem que estar muito próxima da equipe, ela tem que estar muito próxima dos gestores para poder entender o que eles querem e transformar. Então, assim, o RH passou por várias fases. Desde lá atrás, que era o RH que tinha que ficar só colocando... primeiro começou o Polite, lá atrás, né? Que era muito RH feito só para ouvir, né? Era até conhecido como a moça do RH. Depois a gente mudou para toda a parte de regras, processos, police. Então você tinha que colocar regras para tudo, não podia nada, e ficou aquela coisa pesada. Depois você falou, não, nós temos que ser partner, né? Temos que jogar junto. E, na verdade, o que a gente tem que saber é ser player. Na verdade, a gente tem que entender de pessoas. É isso que a gente precisa. E cada um tem uma necessidade. Então, a gente tem que saber que não é que o RH é de modismo. O RH passa por, cada vez mais, novas oportunidades e novas regras. E a gente tem que se adaptar a isso. Não sozinho, em conjunto. É isso que você vai conseguir dar o próximo passo. E aí, como fazer? Então, esse é o primeiro. Os 3. Depois, entra a área de marketing, é a pessoa que mais entende de cliente na empresa. Então, ela tem que nos ensinar como atrair o cliente.
como atrair. Assim como a gente consegue atrair o cliente, o marketing consegue nos mostrar como atrair os melhores profissionais para trabalhar com a minha marca, que é o que a gente fala hoje do Employer Brand, da experiência do candidato. Como é que a gente faz isso, né? O marketing já faz isso há muito tempo, então eu não tenho que reinventar. Eu tenho que unir forças para dar o próximo passo para o sucesso da empresa. Fantástico, Ricardo. Incrível, cara. Tuas dicas aí. É uma aula, na verdade, não é uma live isso aqui. E assim, você falou uma questão muito importante, né? Do trabalho em equipe, de uma Olha aqui, sinergia. ó. Gestão de pessoas não é gestão de pessoas Não é com RH. é com o gerente, com a liderança. Perfeito, É fantástico, com cara. todo mundo. Você falou aqui muita coisa boa, né? Mas vou tentar aqui fazer um resumo. Então, tem que ter um trabalho em equipe, né, Ricardo? Tem que ter uma sinergia entre os departamentos, entre as áreas de marketing, RH e comercial. Isso é fundamental. Tem que ter esse espírito de trabalhar. Existe uma rincha, né? Eu vou falar um pouco do setor que eu atuo mais, eu atendo outros segmentos, mas mais forte concessionária. Existe uma rincha, né? Eu percebo a área comercial mas o RH, mas a área comercial quer que o RH aprove, porque o diretor comercial falou que tem que pôr o cara para dentro, o RH, não, mas o cara não quer que aplique os testes. E às vezes, porque o marketing está investindo em canais, em mídias, esse lead é ruim, esses clientes são ruins. Então, eu acho que essa questão de sinergia, de comunicação, de trabalho em equipe é fundamental para o sucesso de qualquer companhia, em qualquer segmento. Né? Então, fala um pouquinho dessa rincha, dessa dificuldade que as empresas têm de trabalhar em equipe. Assim, eu não quero abusar do seu tempo, 4h30, mas a gente, para também não ficar cansado, as empresas conseguirem trabalhar um pouco mais unidas e conseguir unir esses departamentos. A gente falou meia hora para não ficar cansativo para as pessoas. Rafa, eu penso o seguinte, você tá focando no segmento. Então, vou falar da minha experiência de quando eu trabalhei com segmento. Tá. Se a gente olhar historicamente, o ramo de concessionária, ele foi passando familiar. Ele veio de família para família. Tanto que a gente teve muito tempo, ou ainda tem, muito que é o sobrenome da pessoa. Sim. E que são empresários incríveis que botaram assim muito foco, muita energia para manter aí os seus impérios, seus trabalhos, suas empresas crescendo num mundo cada vez mais desafiador. Segundo, muitos se prepararam e colocaram, ok, você é meu filho, você vai assumir, e começou a preparar as pessoas para assumir uma posição. Outros colocaram as pessoas ali porque estava na família. As pessoas que faziam isso já identificaram que não dá mais para ser uma empresa familiar. Você pode ter a família lá trabalhando, ok? Mas você tem que ter uma gestão profissional. Então, muitas vezes, você pode ser o dono e vai agir como dono e decidir como dono. Mas quando você entrar e sentar à mesa, que é a mesa de gerente comercial, você é um gestor. E ali você tem que atuar conforme um gestor. Perfeito. Porque é assim que você vai engajar a tua equipe e é assim que você vai manter o time motivado para os objetivos que você quer. Dentro do item que a gente falou das 3 áreas, faltou um que é qual é a estratégia? Então, você perguntou lá no começo o que tem que fazer agora? Unir essas 3 áreas, definir métrica clara, quais são os objetivos e saber quem faz o que e como. É plano de ação e ter o acompanhamento. Quando vai acontecer, o que, em quanto tempo e quem é o responsável. É o tal do que você falei, é o que. Se não tiver quem, quando, como, você não vai saber. Então, assim, eu tinha um gestor na Atrio, em telecomunicações, que ele dizia o seguinte, eu nunca esqueci a frase dele. Plano de ação sem data é igual criança sem fralda. Você nunca sabe quando vai dar merda, mas vai dar quando ele estiver sem fralda no teu colo. Então, boa. Toda ação exige plano e datas claras. É isso que tem que ser feito. Então, o momento atual as concessionárias ficam abertas só X horas por dia. Então, a gente não precisa ter todo mundo ali dentro, porque muitas vezes, para se locomover, fica difícil. Agora, as pessoas que estão trabalhando em home office, qual é o plano de ação dessas pessoas? Quais são as metas? Qual é o tipo de trabalho? Então, a gente tem que ensiná-los a trabalhar em casa. Até porque muitas pessoas não têm a facilidade de trabalhar em casa e nem a tranquilidade de trabalhar em casa, não tem um espaço. Então, como é que você ajuda essa pessoa a criar essa rotina? Como é que você cria a produtividade em casa? Então, o RH, sim, nessa hora ele pode mostrar como você ganhar produtividade trabalhando em casa.
Como é que é acordar no horário, fazer as ligações no horário, parar para almoçar no horário, ter o horário do café, o horário de ligar para as pessoas e de ter o acompanhamento das metas. Perfeito, Ricardo, fantástico. Ó, a Vivi Honorato falou, adorei, eu também adorei. Já quero, já tô achando que é pouco tempo, uma hora, Ricardo. A gente vai ter que marcar uma outra aí, se você tiver disponibilidade, porque isso aqui não é uma live. Vamos, a gente combina. E eu concordo perfeito com você. Assim, eu acho que essa questão do home office, né, as pessoas têm que realmente trabalhar de uma forma organizada. Tem que ter horário, tem que acordar, tomar banho, tem que colocar uniforme, camisa, ir para um local. Né, as pessoas têm que realmente se organizar e saber gerenciar o tempo e ser produtivo. Então, assim, eu vejo grandes empresários, grandes diretores de empresas, e eu pergunto às vezes, cara, qual que é o teu segredo? Me dá uma dica, né? Eu sempre gosto, você sabe que eu gosto muito de sugar, de aprender, de perguntar, né? Eu vejo alguém que tá indo bem, eu quero saber, cara, o que você faz? Me ensina alguma. E aí tem um diretor de um grupo grande, tem 34 anos, Ricardo, e ele é um cara, assim, os grupos que ele passou, o resultado dele fantástico. E eu falei, cara, me fala aí, o que você faz, cara? Qual que é o teu segredo? Me fala qual que é a tua principal característica, né? Um grande amigo meu, inclusive está saindo da empresa, vai ser meu sócio. Estamos lançando um produto novo no mercado que eu quero te mostrar depois. Você está roubando todo mundo, né, Rafael? É alta performance na gestão do seminovos. Sabe o que ele falou para mim, Ricardo? Eu lembrei de você. Ele falou, cara, sabe qual que é meu maior diferencial? Ele falou com toda humildade, assim, eu sou muito bom em formar pessoas, cara. Eu sei desenvolver pessoas, cara. Se o resto, cara, os KPIs, sobre carro usado, sobre estratégia, tudo eu aprendi, eu fiz MBA, eu estudei, mas eu tenho uma facilidade em formar e desenvolver pessoas, né? E tem que gostar, né, Ricardo? Porque, assim, quando eu era vendedor, eu tinha um propósito de ajudar os clientes a realizar os sonhos. Eu sempre tive isso. Cara, eu estou aqui para ajudar meu cliente a realizar o sonho dele. Eu gostava de atender, eu gosto de pegar um cliente com objeção. Então, isso para mim era uma coisa que me fazia bem, me fazia feliz. E hoje eu tenho o propósito como empreendedor, como palestrante, como consultor, de ajudar vendedores, gerentes, empresas a serem alta performance. Isso me motiva muito. E quem quer trabalhar com treinamento, ou com gestão de pessoas, ou na área comercial, com liderança, né? Quem tem equipe, quem trabalha com gestão de pessoas, tem que gostar. Quem trabalha com cliente tem que gostar de pessoas. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Eu vejo muitas pessoas que estão vendedores, ou estão gerentes de RH, estão diretores de RH. É importante que a gente faça as coisas com amor, com paixão. Eu acho que a meta, por exemplo, de vendas, ou a meta do marketing, do RH, eu tenho que transformar essa meta num significado. Então, estava lá na concessionária trabalhando sábado, domingo, feriado, ficando depois do horário, eu não estava lá para vender um carro ou vender 20 carros. Eu estava lá porque eu queria comprar minha casa na praia. Eu quero fazer uma viagem para fora do Brasil para surfar você com a minha família. Então, exatamente. Então, você tem que gostar de pessoas e tem que transformar a meta num significado. A gente acabou de falar lá, a gente tem que ter plano. O que, quando, como. Então, você tinha um objetivo claro. E você dependia das pessoas para conquistar esse seu objetivo. Então, sem um plano e sem disciplina, você não consegue nada. Gostar de pessoas, eu acho importante respeitar as pessoas, eu acho importante entender as pessoas, eu acho importante você saber que as pessoas são diferentes e que você vai ter que ouvir. Perfeito. Ser um bom vendedor, veja bem, vamos mudar o cargo, a gente está falando de concessionário, vamos pensar num presidente de empresa. Um presidente da empresa de telecom, ele precisa literalmente aprender a saber o cabeamento que a pessoa faz ali? Então, muitas vezes, a pessoa precisa entender de administração, a pessoa precisa aprender de gente, a pessoa precisa aprender de negócios, para poder levar as pessoas para o seu ponto de vista e para o seu objetivo. Muitas vezes, a gente tem muito a carreira que eu acho incrível e necessário nas empresas, que a gente fala assim, putz, o Rafael é o melhor vendedor, eu vou colocar ele como gerente. E você viveu isso na pele. Né? Você foi o melhor vendedor que eu já conheci, mas você não foi o melhor gerente que eu conheci, porque você tinha uma ansiedade de vender mais do que o seu vendedor. Exatamente. Você teve que aprender isso na prática. E ainda estou aprendendo. Então, o que eu penso é assim, nessa hora, o gerente, o diretor da concessionária tem que sentar e ouvir o RH. O RH tem esse conhecimento e essa competência para falar, olha, o Rafael é um ótimo vendedor. Para chegar aonde você quer, a gente tem que fazer um plano de sucessão, um plano de desenvolvimento, porque ele tem essas características extremamente importantes.
mas que ele tem algumas coisas. Vou puxar aqui para o meu lado. Hoje eu trabalho numa empresa, na Saad Company, a representante da YSC, e aí a gente vende alguns instrumentos de tendência comportamental. O que eu faço com esse instrumento de tendência comportamental? Vamos usar aí no exemplo de recrutamento. Então, eu vou contratar uma pessoa, eu aplico esse instrumento na empresa, identifico quais são, qual é a cultura percebida desta organização, ok? Nesse momento, nesse contexto. Aí eu vou lá e falo, legal, quem são os meus finalistas? São essas pessoas. Aí eu vou lá e aplico esse instrumento nas pessoas. E aí eu faço o que a gente chama de matching. Então, assim, eu vou falar qual é a pessoa certa para a posição? Não. Eu tenho a entrevista por competência, eu sei se de fato a pessoa sabe vender, se a pessoa de fato tem organização, eu consigo identificar isso num momento. Esse instrumento me ajuda a dizer o quê? Olha, seguinte, você quer o Rafael para trabalhar no comercial, super bem. Aqui, a cultura da empresa diz que a empresa é muito focado no resultado coletivo. O Rafael é totalmente individual. Então, assim, tem problema o Rafael entrar aqui nessa empresa? Não, mas vamos combinar o jogo com o Rafael. Rafael, você vai entrar aqui, você vai ver que a empresa é assim. Gestor, o Rafael vai entrar e ele é diferente dos demais, mas ele é bom para esse momento. Então, como é que você administra isso? Ou seja, a gente dá informação para a pessoa fazer a melhor contratação com consciência. Perfeito. E aí a gente traz as pessoas com maior match para aquele momento. Então, se você precisa, nesse momento, uma pessoa que seja mais individualista ou que foque mais no curto prazo ou no longo prazo, enfim, seja qual for a característica, você tem esses instrumentos que te ajudam a decidir. Você não precisa decidir sozinho. Eles te apoiam. Excelente, Ricardo. Passamos do nosso tempo para não ficar cansativo aí para as pessoas. Isso aí. Eu quero agradecer você, cara. Eu sou teu fã, você sabe o quanto o carinho e a admiração que eu tenho por você, tanto no profissional como no pessoal. Te considero um grande amigo. Sinto falta de a gente trabalhando junto lá no 5Div. Espero que em breve a gente possa fazer alguma coisa juntos novamente. Aprendi muito com você nessa live, como sempre, né? Cada conversa. Tinha uma ligação que eu fiz para você, você acabou fazendo mais um coaching de graça. Ó, espero que você não mande essa conta para mim, cara, senão eu tô ferrado. Mas obrigado, Ricardo, pelo teu tempo aí, pela conversa. E, cara, espero que a gente possa fazer outros trabalhos juntos aí, porque eu sou teu fã. Acho que quero agradecer a nossa audiência também, todo mundo que participou aqui. Já vi que teve muita gente que deu joinha aqui, adorei, top. Então, cara, obrigado. Legal. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite, conto. E vamos ver se agora a gente, retomando tudo aí, a gente volta com o grupo de RH, com o grupo de vendas. Quem sabe a gente volta aí. Legal. Tá bom? E a nossa Obrigado, reunião, Rafa. vou aproveitar, posso confirmar a reunião no meio da live? Pode? ele quer um monte de pessoas para que eu não fale, né? Que hora tá marcada? Às 9 da noite, não é isso? Tenho 15 pessoas de testemunha que o Ricardo... Não, legal, vai ser um prazer aí se a gente conseguir voltar a trabalhar junto, Ricardo. Obrigado pelo teu tempo aí, pela conversa. Você é um profissional... A reunião está marcada às 9 da noite, não é isso? Olha o horário que ele marca a reunião, 9 da noite. Outro dia, confirmado. Outro dia, teve um diretor que mandou uma mensagem 1h30 da manhã, eu respondi, a minha esposa falou, cara, quem que é mais maluco? Ele que mandou ou você que respondeu? Eu não sei. Que respondeu. Obrigado, então, Ricardo. Valeu, Rafa. Aí, saúde e tudo de bom. Um abraço. Até mais. Obrigado à nossa audiência também. Valeu.